Olá pessoal, mais uma vez, nosso estudo bíblico. Hoje vamos estudar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 1 até o verso 11. É importante recapitular o contexto para que se torne claro as palavras encontradas nesses 11 versículos. Percebemos que a partir do verso 14 do capítulo 2, temos um novo assunto ou uma nova carta inserida e costurada junto a outras. E que ele vai, Paulo, falar, tomando como exemplo, o triunfo romano, em que ele se apresenta como alguém que triunfa. Importante lembrar que o triunfo romano caracterizava pela comemoração em desfile nas ruas de Roma de vitórias militares, em que o imperador e os generais iam à frente, seguidos pelos seus oficiais, e depois vinha os cativos, os escravizados, os líderes do exército inimigo, capturados e que eram exibidos em triunfo, em desfile militar, e seriam executados. Os romanos queimavam incenso ao longo desse trajeto de desfile. E aí esse incenso exalava um cheiro que era característico do triunfo, do desfile militar de vitória, que para os romanos era um cheiro de vitória, de vida, mas para os cativos, os prisioneiros, era um cheiro de morte. Quando Paulo toma esse exemplo e fala que em Cristo ele é conduzido em triunfo, é claro que ele, ao tomar esse exemplo, ele não está se colocando na posição do imperador ou dos generais ou dos oficiais do exército, mas ele está se colocando no lugar dos cativos, dos aprisionados, dos acorrentados, daqueles que estão sendo conduzidos em desfiles para exibição e que serão executados. E assim ele caracteriza-se que em Cristo ele é conduzido em triunfo, mas ele será executado por Cristo logo em seguida. Então ele faz alusão à sua morte, ao seu martírio. Mas enquanto ele caminha em direção ao martírio, o perfume exala, que para uns é vida e para outros é morte. Então ele usa essa ação cívica romana do triunfo para falar do seu ministério e daquilo que ele se desenvolve, colocando-se, isso é importante salientar, colocando-se entre os cativos, entre aqueles que serão executados, entre os acorrentados. Bem, aí no verso 17, ele apresenta um grupo que se opõe a ele, e que esse grupo, então, se ele se coloca entre os cativos, acorrentados por Cristo, que será executado, então os outros estão na outra posição, na posição de vitoriosos e triunfantes. E essa é a relação que ele descreve aos coríntios dele com esses opositores. Os opositores estão numa condição triunfante e ele, Paulo, está numa condição de servo, de escravo. Isso ele aponta no verso 17 do capítulo 2. Aí chegamos ao nosso capítulo 3, verso 1. Bem, com essa introdução dos versos 14 ao 17 do capítulo anterior, fica mais fácil compreender o que vai ser dito por ele. Ele diz no verso 1: começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Bem, o que ele tem em mente é esse grupo, que ele vai chamar em outro momento de apóstolos fraudulentos, que ele vai chamar em outro momento de obreiros fraudulentos, de pessoas que o perseguem, que impõem sobre Paulo algemas e
e perseguições, tentando denegrir o seu ministério e tirar a autoridade que ele tem junto às igrejas fundadas por ele, e que agora essa problemática, esse conflito, chegou à igreja dos Coríntios. E, como a gente percebe na segunda carta aos Coríntios, alguém, né, lá na igreja abraçou essa ideia conflituosa contra Paulo e criou uma situação de oposição e perseguição contra o ministério de Paulo. E aí, uma das questões que são levantadas e que os opositores de Paulo apresentavam e para denegrir a imagem dele dizia que ele não tinha, era essa carta de recomendação, ou seja, uma recomendação provavelmente da igreja de Jerusalém, uma recomendação dos apóstolos, agora Tiago, né, líder, sucessor dos apóstolos em Jerusalém, e que esses obreiros traziam essas recomendações e Paulo não trazia. Então ele pergunta aos coríntios que estão interpelando essa situação: cadê a sua carta? Quem é você? Você realmente é um apóstolo de Jesus Cristo? Você vem em nome de Jesus Cristo? Você andou com Jesus Cristo? Você vem em nome dos apóstolos, dos 12 apóstolos de Jesus Cristo? Como é que você começa a pregar e de onde você vem? Bem, então ele pergunta aos coríntios: temos necessidade de carta de recomendação? Porque a carta de recomendação ela é útil, muito útil, para apresentar aquele que nós não conhecemos. Ou seja, a carta substitui a apresentação. Alguém que nós não conhecemos traz uma carta de quem conhecemos que dá testemunho sobre aquela pessoa. Então a carta é importante diante de pessoas ou para pessoas que não são conhecidas. Agora, pessoas que são conhecidas, que já se conhece o seu caráter, a sua convivência, não necessita de esse tipo de recomendação. Então os coríntios são crentes que abraçaram a fé e começaram a crer a partir da pregação de Paulo. Então, as evidências de que Paulo é um apóstolo de Jesus, um enviado de Jesus, se manifesta na conversão e mudança de vida dos coríntios no estabelecimento da igreja cristã em Corinto. Isso já caracteriza a sua recomendação, enquanto esses outros não são conhecidos, então necessariamente precisam trazê-lo. Então ele vai trabalhar essa questão da recomendação, mas na realidade ele tem um outro assunto por trás disso, que é o seu evangelho, o evangelho que ele prega, que está em oposição ao evangelho desses que podemos concluir, que são judaizantes, pregadores do evangelho, mas que impõem as leis judaicas, os ritos judaicos, os costumes judaicos, e interpretam a lei, de Moisés numa forma bastante literal, ao pé da letra, e que vai gerar morte, como Paulo mesmo vai explicar ao longo aqui do texto. Então ele começa essa argumentação com os coríntios a respeito de a necessidade dele ser apresentado. Verso 2: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Bem, ao tratar de uma carta, de um pergaminho, que vai trazer informações sobre alguém, Paulo já entra na questão, no conflito entre o evangelho do Espírito e o evangelho da letra, da lei. E aí ele vai trabalhar essa questão de escrita e não escrita. Carta escrita em couro, carta escrita na pedra ou carta escrita nos corações. É bastante claro que ele tem uma audiência que conhece o Antigo Testamento. Agora, de uma forma bastante indireta, ou talvez até direta, ele está citando Jeremias, capítulo 31, versos 31 e 34, onde o profeta anuncia, a partir de Deus,
né, da sua revelação divina, uma nova aliança, não escrita na pedra, mas escrita nos corações, né? E aí Paulo toma essa profecia de Jeremias para o momento futuro de Jeremias, que o Senhor faria uma nova aliança, e essa nova aliança seria inscrita nos corações, ou seja, o próprio Deus escreveria nos corações, ao contrário da lei de Moisés, escrita pelo próprio Deus em pedra, mas agora seria escrita nos corações. Então, de uma certa forma, Paulo está tomando, né, essa questão de Jeremias, essa profecia de Jeremias, acerca da palavra escrita no coração. Bem, quem vai ter acesso ao coração para escrever? Né? Isso é que ele vai indo colocando. Verso 3. Estando já manifestos como cartas de Cristo. Ou seja, os coríntios já são essas cartas de Cristo manifestas pela sua fé, pelo seu comportamento, pela sua crença, pela sua maneira de ver o mundo, pela sua maneira de se relacionar com as pessoas, pela fé que tem em Jesus Cristo, eles já se tornam, né, uma carta que pode ser lida por qualquer pessoa. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério. Ou seja, uma carta que tem origem no serviço de Paulo, né? A palavra ministério aqui é uma tradução da palavra grega diaconia, né? Que muitas vezes é traduzida como serviço. Isso é importante. Às vezes a tradução Almeida, às vezes, ou seja, acho que todas as vezes, ou muitas vezes nas cartas de Paulo, traduz a palavra diaconia, serviço, por ministério. Eu acho que isso cria às vezes um problema, porque as pessoas acabam entendendo a palavra ministério não como uma ideia de serviço, mas como uma ideia de chefia. Eu tenho um ministério, eu sou chefe de pessoas, o que é um equívoco, né? A palavra ministério significa serviço. Se eu tenho um ministério, eu tenho um serviço. E se eu tenho um serviço, eu tenho pessoas a quem eu sirvo. A minha relação com as pessoas é de ministro, ou seja, servo. E como servo, eu tenho de atender a necessidade das pessoas e não me prover delas, ou utilizá-las, ou explorá-las, ou abusar delas, né? Serviço é algo que eu faço de bem para uma pessoa, né? Essa é a ideia de ministério, alguma coisa que eu faço de bem para outra pessoa. E se eu sou ministro, eu sou servo, escravo, não se esqueçam disso. Então, talvez a tradução de ministério fica muito bonitinha, né? Fica muito pomposa a palavra ministério, mas na realidade a palavra é diaconia, e que significa serviço. Então Paulo diz: vocês são cartas manifestas, né? Cartas de Cristo já manifestos, produzidas pelo nosso serviço, né? Pela nossa diaconia, pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra. Bem, claramente ele invoca aí a lei de Moisés, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Bem, então ficou claro que ele está opondo a lei de Moisés com o Espírito de Cristo, né? O Espírito e as cartas, né? O Espírito e a letra, o Espírito e os profetas do passado. Bem, então essa oposição aí está bem clara, que isso não é à toa, ele não está falando isso do nada. É que os opositores, aquele que ele chama no capítulo 2, verso 17, de estarem adulterando ou mercadejando, negociando a palavra da verdade, a palavra de Deus, ele então está confrontando com esses que fazem isso a partir da lei de Moisés. E ele traz o Espírito de Cristo. Verso 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Ou seja, o seu evangelho
é a partir de Cristo, como ele fala mesmo na carta aos Gálatas, capítulo 1. Né? Não recebi de homem algum, mas por revelação do próprio Cristo. Verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Bem, ele deixa claro que o evangelho que ele prega não é uma invenção dele, não é uma elucubração dele, não é algo fruto da sua imaginação. Uma vez que está aparentemente em oposição com esses judaizantes, com esses recomendados, talvez de Jerusalém ou de Tiago de Jerusalém, então passa a ideia de que lá está o evangelho puro e verdadeiro e ele então um evangelho adulterado, fruto de uma imaginação fértil. Então ele diz, não é exatamente isso. Né? O que eu prego, o evangelho que eu prego não é fruto da minha imaginação. Né? Ele vem de Deus. Verso 6. O qual, né, Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros, mais uma vez, a palavra ministro, tradução da palavra diaconia, ou diácono, né, servo, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bem, por que questiona-se que o Evangelho de Paulo seja fruto da sua imaginação e não condiz com a tradição da palavra de Deus que remonta a Moisés? Porque ele traz novas interpretações, novas visões acerca da lei que não se estava tendo, não se teve ao longo do tempo. Mas Paulo não é o único a fazer isso, ele certamente está seguindo Jesus Cristo. Quando a gente lê, por exemplo, o Sermão da Montanha, a gente vai encontrar Jesus também falando isso. Ouviste o que foi dito aos antigos, né? Capítulo 5 de Mateus, versos 21 ao 47. Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, no entanto, vos digo. Bem, assim também Jesus ali está mostrando que existe uma tradição, existe uma letra fria, e ele traz então uma interpretação do Espírito que vai além da letra fria, uma letra que mata, mas ele traz o Espírito que dá vida. Enquanto se esperava o Messias que exterminasse todos os opositores, todos aqueles que não fosse da nossa etnia ou do nosso grupo, vem um Messias que salva, que salva o mundo, um Messias para o mundo e não um Messias apenas para um grupo étnico. Então, essa reinterpretação está lá em Jesus, que o visto que foi dito, eu, porém, vos digo. É basicamente o que Paulo está falando aqui, de uma nova aliança, de uma nova interpretação de um texto já massificado, mas que se interpreta equivocadamente, se dá uma interpretação que leva à morte, que busca a morte, que produz a morte, enquanto Jesus e Paulo, seguindo o seu exemplo, propõem uma interpretação da lei, propõem uma interpretação do Antigo Testamento que produz vida, ao contrário da que se estava tendo. Então, por isso ele diz no verso 6, o qual nos habilitou para sermos ministros, servos de uma nova aliança, não da letra, ou seja, da letra no sentido de a letra fria, ao pé da letra, o que a letra diz sem para lá nem para cá, ou seja, exatamente o que a letra diz sem compaixão, sem misericórdia, sem se entender o propósito daquele mandamento, e o propósito do mandamento acaba sendo alterado para sobrepor uma hegemonia, para me impor sobre os outros, para fazer a minha vontade sobre os outros, enquanto a intenção da lei não é essa, é produzir vida. Então, quando ele diz porque a letra mata, mas o Espírito dá vida, ele está falando de uma interpretação da lei de Moisés, simples, pura,
ou pura talvez não seria o termo, mas uma interpretação ao pé da letra, como Jesus: ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, né, aquele que odiar a seu irmão se torna réu. Ou seja, e ele vai continuar dizendo: ouviste o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Né? Ou seja, a aplicação da letra. O inimigo, morte. Né? Com ferro fere, com ferro será ferido. Né? Letra fria. Aí Jesus vem, não, ame o inimigo, abençoe o inimigo, ore pelo inimigo. Bem, aparentemente está em oposição à letra, na realidade a letra fria, sem espírito, a letra que emana ódio e vingança. E ele então propõe uma leitura do espírito, ou seja, o que ele diz é que a intenção de Deus não era essa que se estava tendo na leitura desses textos. Ele continua dizendo. Então, quando ele diz a letra mata, é uma interpretação da lei que visa o extermínio, né? A imposição da minha vontade sobre os outros sem amor, sem busca de restauração e salvação. Mas o espírito da vida, ou seja, o objetivo do Espírito de Deus, e aí a gente poderia entender que o que ele quer dizer é que o espírito da letra, o espírito da lei, não é igual à lei sem o espírito, né? Então fica, eu acho que mais claro para a gente entender que ele queira dizer que a lei diz algo X, mas o espírito da lei, ou seja, a intenção da lei, o propósito pelo qual Deus deu essa lei, não era essa que estava tendo. Então, adultera-se o sentido para buscar o interesse particular, próprio, enquanto que a intenção era a salvação e não a condenação. Verso 7. E se o ministério da morte, então ele chama isso aí, essa interpretação que se estava tendo, equivocada, que produz morte, né? O ministério da morte, o serviço da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desfanecente. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Bem, então ele está fazendo uma comparação aqui. Glória, né, de Moisés, da letra, da lei, e mais glória ainda com a do Espírito. Ou seja, se quando foi dado a lei, foi dado de forma gloriosa, quanto mais agora que se acessa a intenção da lei, o espírito da lei, o sentido da lei. Em Cristo conhecemos o sentido real da lei, ou seja, o propósito pelo qual Deus deu a sua lei e que infelizmente o pecado, como diz Paulo aos Romanos, trabalhou no coração e na mente desses homens que os levaram a interpretar a lei de uma forma equivocada, que seria para a vida, se tornou para a morte. A lei, como diz Paulo aos Romanos, é justa, é boa, é santa. O problema não estava na lei, o problema estava na interpretação da lei, né? A interpretação equivocada da lei, sem o espírito, sem a intenção, sem o propósito. O que Deus queria dizer quando deu essa lei? Bem, aí os homens, os seus intérpretes, se apresentam e dizem: Deus quis dizer isso. Bem, aí agora vem Jesus e diz: não, Deus não quis dizer isso, Deus quis dizer isso outro. Né? Então é nesse caminho que Paulo está apresentando um espírito da lei, uma intenção da lei, vinda de Deus, trazida por Jesus Cristo, e que ele agora se torna ministro, servo desse espírito da lei, dessa interpretação da lei, não daquela outra. Agora, qual é o espírito da lei? É só ler Paulo, é só ler Jesus ou ler os evangelhos, que a gente vai entender o que é o espírito da lei, qual era a intenção de Deus, porque Jesus traz a intenção de Deus. Bem, aí continuamos lendo. Verso 9. Porque se o ministério da condenação, da morte, ou seja, então a interpretação que se tinha é que a lei
tem um serviço de morte. A lei serve para condenar. Essa era a interpretação. A lei vem para matar, para punir, para extirpar. Então ele diz, se o ministério da condenação, né? Condenação aqui igual à morte. Porque se o ministério da morte foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, né? Ou seja, então, se nos intérpretes a lei tinha a intenção de matar, de punir, né, de vingar, agora em Cristo somos apresentados o ministério da lei como o ministério da justiça. Verso 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, né? Então, ou seja, aquilo que estava lá está sendo sobrepujado por Jesus, né? Por uma glória maior, por uma intenção maior. Verso 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Mais uma vez, ele vai dizer algo que também disse mais claramente na carta aos Romanos, que esse ministério da letra, né, da condenação, era provisório, né, até que viesse a interpretação perfeita, a interpretação verdadeira, trazendo o espírito da lei. E aí então chegou em Jesus esse momento que é permanente, ao contrário do outro que era provisório, como se os homens tateassem, tentando encontrar o sentido e não encontravam o seu sentido pleno. Mas agora em Cristo revela-se o sentido pleno da vontade de Deus expressa na sua palavra e que foi deturpada ou interpretada equivocadamente. Bem, disso tudo, não podemos perder o fio da meada, ele está falando contra aqueles que ele disse no capítulo 2, verso 17, que estão adulterando a palavra de Deus. Adulterando no sentido de querer manter a tradução, a interpretação anterior, sem o Espírito. E que ele agora, Paulo, traz a interpretação do Espírito. E os coríntios são evidência dessa transformação do Espírito, porque o Espírito escreveu nos corações deles a palavra de Deus e tem transformado a vida deles. Um abraço.